Então, mais um caso aqui, vida real, paciente vem para um exame para avaliação pré-participação. Ele quer saber se pode fazer atividade física. E aí, João, a gente começa o exame e aí, olhando esse corte ecocardiográfico, chama alguma coisa a atenção? Aparentemente não, né? Parece, em tese, tudo tranquilo. Tranquilo, né? 4 câmeras aqui, tranquilo. Vou jogar o 2 câmeras. Para mim não tem nada aí. O que você acha? Também, tranquilo. Bem tranquilo, né? 3 câmeras. E aí? A priori, segue o jogo. Priori segue o jogo. Aí a gente entra onde a galera gosta, né? Pelo menos a gente, né? Tecnologia tem que nos ajudar a ver o que a gente não consegue ver muitas vezes com o nosso olho ali. Então, como a gente já está acostumado, puxamos uma imagem, venho aqui em medidas, lembrando que a gente está no modo de discussão de casos de cardiopatia isquêmica e a gente está dando um enfoque principal aí no ventrículo esquerdo, obviamente, mas tem muita mais coisa pela frente, tá, galera? Então aí o AFI, ele já marcou as 3 imagens para mim, tá? Para nós. Então ele está processando, demora um absurdo, então assim, você vai perder muito tempo fazendo o strain, tá? Então assim, é uma coisa que realmente vai te tirar do sério. E aí? Aí o cara olha para o valor, 19,6, segue o jogo, tá normal. É isso, João? É claro, 19,6%. O que é mais comum sobre o laudo de strain é o seguinte, e aí é uma crítica mesmo, né? As pessoas elas não olham o bullseye como deveria ser visto, e como a gente trabalha com uma pessoa que nunca ia deixar a gente fazer isso, que é o professor José Castilho, né? A gente vai olhar o todo. Obviamente que aqui está muito na cara, né? Eu tenho essa região de ponta aqui, Caio, aí. Que beleza. Então, além do valor, né, a gente tem que observar alguns aspectos. Se o padrão ele é homogêneo ou heterogêneo, aqui fica nítido que tem uma região específica que tem uma alteração, né? Você vê valores reduzidos, mas uma coisa que a gente sempre deve prestar atenção é o padrão da curva de ativação ascendente. O que é isso? A gente está avaliando aqui as fibras longitudinais do ventrículo esquerdo. Tanto é que o nome é strain longitudinal. E a ativação da contração, ele se dá no sentido base-ponta, ou seja, quanto mais em direção à ponta eu vou, maiores são as taxas de deformação. E isso, em um indivíduo normal, a gente observa na maioria dos segmentos. Vai ter segmento que não vai obedecer esse padrão? Pode, até um terço desses segmentos ele pode não ter esse padrão. Mas, de uma forma geral, a gente precisa ter esse padrão ascendente. Ah, mas você disse que eu posso ter a perda desse padrão em até um terço. Quando é que eu vou valorizar? E aí você tem que ter uma noção da anatomia coronariana no que diz respeito aos territórios de irrigação. Se eu tenho numa região correlacionada a um território de irrigação coronariana essa perda de padrão ascendente, e aqui fica bem nítido, se a gente for olhar aqui a parede anterior, você tem na base uma deformação de 19%, depois vai para 21% e depois cai para 11%, quando na verdade deveria ter aumentado muito mais, né? Porque a gente sabe que a ponta ela tem uma taxa de deformação maior. E aí isso acontece também na parede anterolateral. Então, isso aí já chama atenção. Então, mesmo se a gente não tivesse esse padrão de heterogeneidade aí na região apical, nos segmentos apicais e um pouquinho do ápice, essa perda de padrão, ela já chamaria atenção. Só que o exame está com... Você pode dar como normal porque o valor está normal. Então, assim, se você não presta atenção no detalhe, você pode deixar alguma coisa passar. Não é o caso porque aqui está mais visível. E aí, João, se a gente colocar as curvas, a gente vai ver isso aí também com mais clareza. Vê como deforma menos, né? Deforma bem menos.
Você tem outros padrões aqui, né? A taxa que você faz não chega a ser uma pós-contração sistólica, mas você tem um padrão de não normalidade ali. Como a gente falou, nem tudo vai estar na sua cara, mas chama muita atenção. Então, como a gente sempre diz, né? Você confiou na imagem que você fez? A imagem é boa? Se a imagem é boa, os softwares atuais, eles ajudam muito, cara. Assim, você tem que confiar primeiro na sua mão, na sua imagem, e aí, se a imagem for ok, beleza. Obviamente que a gente não vai olhar só isso, né? Eu vou dar uma olhadinha também aqui no trabalho miocárdico. E quando eu olho o trabalho miocárdico, uma coisa vai chamar a atenção, tá, pessoal? Olha isso aí. Eu vou botar só no avançado. Aquela regiãozinha trabalha muito menos, trabalha fora do global, né, Caio? E alguém está tentando compensar para manter a eficiência. Exatamente. Porque a eficiência, ela é mantida, ele tem 98% de eficiência. E um desconstrutivo baixo. Desconstrutivo baixo, 98% de eficiência, só que regiões que estão compensando muito o trabalho. E assim, se a gente for pensar, vamos fazer um paralelo com outras condições de doença, né? A gente fica muito preso a número. Por exemplo, uma doença que não tem uma correlação aqui direta, mas na amiloidose eu tenho eficiências altíssimas. Eu não tenho eficiência baixa. E a questão é outro padrão. Então a gente tem que entender que esse segmento chama atenção, tem padrão de alteração, eu tenho uma imagem muito característica de doença segmentar e eu tenho segmentos ali compensando esse padrão. Você liberaria isso como normal? Não. Sem investigar o cara? O cara diz... E vai liberar para atividade física? E a idade também, né? Não estou falando de ninguém de 20 anos, né? Falando paciente de setembro de 69. Quantos anos ele tem? E a gente tem que investigar. E esse cara foi para a investigação e tinha uma DA comprometida. Então, esse caso é importante porque... O bidimensional estava tranquilo. Bidimensional, ótimo, né? Se ele faz o exame sem técnica avançada, vida que segue, campeão, desconfortozinho aí, treinando, tá tranquilo. É o cara que vai pedalar, sai de bicicleta e volta de ambulância. Exatamente. Quando volta, então, né? Para quem nos conhece, Caio conhece, a gente, obviamente, nós nos conhecemos dentro dos serviços que a gente trabalha. A Renata, eu já virei para ela, a Renata trabalha comigo, né? Eu falei, nem põe na esteira, nem põe na ergo. Esse aqui é avaliação para doença coronária direto. Não tem escapatória. Por toda a história, enfim. Mas bem clássico aqui, né? E mostrando para a galera que o strain faz a diferença. E o trabalho miocárdico também. A gente não pode ter só uma coisa. Então é isso, pessoal. Mais um casinho da vida real, né? Vida real. E aí, é isso aí que a gente vê. E aí é isso mesmo que a gente vê. Então, assim, a gente refina o nosso grau de avaliação. Veja, se você fizesse só o bidimensional, esse cara ia passar tranquilo. Talvez na esteira, dependendo do exame, um teste de esforço, se ele não for bem feito, também vai passar tranquilo. Então, assim, veja que a gente perdeu muito tempo? Não, de forma alguma. Pelo contrário, é uma ferramenta fácil. Agora precisa de um entendimento para a interpretação, porque podia passar como normal tranquilamente. Eu vou só parar de novo aqui para a galera, né? Deixa eu sair. Tem o strain rate aí, João? Aqui não, porque o strain rate a gente vai ter que fazer no que análise. Isso. E aí vai estar alterado o strain rate e o strain rate longitudinal do pico histórico, né? Deixa para a gente falar na próxima, hein? Senão a gente frita. Mas só para a galera ver, ó. Começamos aqui. Coloca duas câmeras aí.
Olha, parede anterior aí inteiraça, né? Não. Eu quero falar para a galera o seguinte, ó, antigamente, né, eu sou bem mais velho que o Caio, quando eu fazia isso em 2011, cara, era uma agonia, né, para você fazer uma parede, né, para você fazer uma análise. Isso aqui hoje, olha aqui, média, AFI, você faz na máquina, tá? Eu estou usando a plataforma do Ecopec, mas você faz na máquina. Estou aqui cronometrando. Mesma coisa. Assim. Pronto. 30 segundos. Se você confia na sua imagem, se você confia no padrão, se não precisa fazer ajuste, ok. Vida que segue, tá ótimo. Muito bom, galera. Então a dica daqui é: olhe os segmentos, o número ajuda, mas não é tudo, né? Beleza.